Abra sua Bíblia em Neemias, livro de Neemias. Neemias, irmãos, é o último livro histórico do Antigo Testamento. O último livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Neemias. Tá? Ele vai narrar o retorno, o terceiro retorno da terceira leva de judeus. Quando os judeus começaram a ser levados lá em 604, 605 antes de Cristo, começou a se levar os judeus, para a Babilônia. Nabucodonosor vem e começa a levar os judeus para a Babilônia. Eles são cativos. E é nesse tempo, na primeira leva, que Daniel é levado. Seus amigos, Mesaque, Sadraque, Abidnego. E aí depois tem uma segunda leva. E depois, aqui, já em 586, já os últimos judeus, já uma terceira leva de judeus está sendo levada para a Babilônia. E é nesse tempo aqui de 586, o que acontece aqui? O que acontece aqui? A destruição do templo. Em 586 acontece a destruição do templo. Então eles foram levados, não de uma vez, mas eles foram levados cativos à Babilônia. Os filhos de Israel, os hebreus foram levados cativos a Babilônia em 3 levas. Em 586 o templo é destruído. Depois em 538, a gente já viu isso aqui, Ciro, ele toma o governo e acaba fazendo o quê? Liberando através de um decreto o retorno. Então aqui em 538 acontece o retorno, primeira leva de hebreus que estão retornando da Babilônia para Judá, para construir Jerusalém. Nós falamos disso há poucos dias atrás, não sei se os irmãos estão lembrados. Quando falamos do livro de Esdras e falamos da reconstrução do templo. Amém, irmãos? E o que acontece em 536? Tem início a reconstrução do templo. Isso vai acontecer quando? Em 536 e em 515. Lembra que eles vão parar de reconstruir o templo num momento e vão, os seus olhos vão se voltar às suas casas, e por um tempo eles param a reconstrução do templo. Então eles paralisam a adoração, que o templo era o simbolismo da adoração de um povo. E quando eles voltam, os seus olhares para as suas casas e começam a trabalhar as lavouras e as casas, então o Senhor fecha os céus. Então o Senhor, fecha os céus, não chove mais, a terra não produz mais o seu fruto, o gado não produz mais, as suas crias. E aí é o tempo, o que acontece aqui? Do profeta Ageu. Lembra que falamos de Ageu, que Ageu vem profetizando: é tempo de vocês habitardes em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa permanece em ruínas. E aí eles voltam a construir, e em 515 acontece o quê? O término da reconstrução do templo. Amém, irmãos? E eu quero vir para cá agora, no segundo momento dessa mensagem eu quero entrar aqui. O que vai acontecer? O templo foi reconstruído, com isso começa, um momento de adoração, um momento de lançar por terra a apostasia de um povo. Um povo que estava sem fé, sem culto, sem adoração. Eles começam a retomar o culto, mas eles ainda não têm proteção. É um povo que não tem muralhas, é um povo que não tem, guarda. Começam então a levantar os inimigos do povo, em volta todinho da geografia, do território, de Jerusalém, começa a se levantar os inimigos e vir contra o povo de Israel. Israel, o povo de Deus, sempre foi um povo perseguido. Sempre foi um povo caçado durante toda a história. E os inimigos começam a se levantar. Em 486, vai decrescendo até chegar no ano 0 aqui embaixo.
né, que fala do nascimento de Cristo. E vai mudar, né, de antes de Cristo para depois de Cristo. Em 486, nós vamos ter Xerxes começa a governar sobre a Pérsia. Esse Xerxes, irmãos, é Assuero. Aqui em 486 nós temos lá no tempo, quem lembra da mensagem do Dia dos Pais, de Esther. Então nós estamos no tempo de Assuero, estamos no tempo de Xerxes, que é imperador dos medos e persas. Depois de Xerxes, 465, vem Artaxerxes, que é aquele que, né, vai tomando a sucessão. E 458, nós temos um dado importantíssimo aqui. Esdras chega em Jerusalém. Algo, irmãos, que nós muitas vezes temos um entendimento, e aqui, quando começa aqui o início da reconstrução do templo, 536, Esdras começa a escrever sobre isso. Porque o que Esdras vai relatar no seu livro? A reconstrução. Só que Esdras não está aqui, Esdras está aqui, na Babilônia. Então ele está escrevendo por relatos, né? Há historiadores que dizem até que ele, né, chegou por um tempo visitar, mas ele permaneceu ainda na Babilônia, Esdras, até 458 antes de Cristo, quando Esdras verdadeiramente volta, também retorna numa das levas para Jerusalém. Amém? E aqui, em 445, nós entramos na história de hoje, que é o tempo de Neemias. Visto isto, Neemias capítulo 1 diz assim, nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Neemias 1 diz assim, abriram aí? Projeta para mim, Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. Veio de Judá para a Babilônia, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Irmão, entenda o contexto, eu preciso que você entre nessa história. Nós estamos vendo então que ele está lá no território babilônico. Ele está lá no território babilônico, que hoje é governado pelos persas, no qual o rei é Artaxerxes. E Neemias, ele é nada mais, nada menos que o copeiro. Ele é o garçom, ele é o copeiro do rei Artaxerxes. E ele está lá no território babilônico, e agora vem alguém de Judá, né, trazendo notícias para a terra da Babilônia. E o verso 2 diz: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, ou seja, aqueles que estavam no cativeiro, tinham voltado e estavam em Jerusalém, e também acerca de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, porque os muros de Jerusalém ainda estão derrubados, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos: Deus em cada tempo levanta intercessores. Deus a cada tempo da história levanta homens chaves. Deus a cada tempo da história levanta estacas firmes para que as tendas possam ser alargadas. Deus em cada tempo da história, irmãos, conta com um tipo específico de gente.
E eu quero dizer que esse é um tempo na história, irmãos, que Deus conta comigo e com você. Não, eu vou repetir de novo. Esse é um tempo específico na história que Deus conta comigo e conta com você. Aquilo, irmãos, que nós estamos prestes a viver a partir de terça-feira é algo, irmãos, que pode mudar a história das nossas vidas e dessa cidade. Eu não sei se você consegue alcançar com a sua mente aquilo que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo porque creio nisso. Os níveis de guerra que nós vamos entrar, os níveis de consagração, os níveis de oração, habilitarão as nossas vidas, as nossas finanças, o nosso casamento, a nossa saúde, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, a serem tocados pela glória de Deus. Nós precisamos, encarnar a palavra, nós precisamos viver a palavra. Então, está dizendo aí no verso 4, quando eu vi essas notícias, quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Ou seja, alguém que chora por um povo, alguém que chora por uma terra. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. É exatamente o que nós iremos fazer. Passaremos dias chorando, passaremos dias lamentando, passaremos dias jejuando e orando aos Deus do céu. Por quê, irmãos? Porque os muros de uma cidade, os muros de uma nação estão derrubados e suas portas estão queimadas. Nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento. Verso 5. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos servos, o povo de Israel. Detalhe do texto, irmãos, esse homem não está em Israel. Detalhe do texto, irmãos, esse homem está agora como copeiro do maior homem da terra, do maior homem do mundo, que na época é Artaxerxes. Ele está, irmãos, dentro de um palácio. E você vai ver com o decorrer dessa história que ele era alguém bem quisto, ele era alguém bem visto, ele era alguém valorizado junto do seu senhor, junto do rei. Ele não era um escravo qualquer, até porque ele era um hebreu. Até porque Ciro lá atrás já tinha liberado os hebreus para que voltassem. Então os hebreus não eram mais escravos nessa terra. Ele é um funcionário, irmãos, ele é um servo, mas alguém que tem uma expressão, mas alguém, irmãos, que está com a mente, que está com o coração, que está com os olhos no seu povo. Nós precisamos, irmãos, aprender a chorar pela terra. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa cidade, a olhar para o nosso estado, a olhar para a nossa nação, a olhar, irmãos, não só para a nossa vida, mas olhar para a vida do próximo, a olhar não só para o meu casamento, mas para o casamento do meu irmão, a olhar não só para a minha finança, mas olhar para as finanças do meu irmão, do meu próximo, a olhar não só para a minha saúde, mas para olhar para a saúde daqueles que estão perto de nós. Nós precisamos, irmãos, é isso que Neemias está fazendo, tirar os olhos do nosso umbigo. Nós precisamos olhar para a deficiência, para as lágrimas de uma terra, de um povo. E é isso que um intercessor faz. E ele diz aqui então, que os teus ouvidos sejam atentos, os teus olhos sejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite. É o que iremos fazer, irmãos, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra o Senhor, meu Deus. Não temos obedecido os teus mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Segundo ponto, irmãos. Primeiro ponto: sentir a dor de um povo, sentir a dor de uma terra.
Primeiro ponto, irmão, sentir a carência de uma nação, sentir os desvios de uma nação, como sendo a nossa nação, o nosso povo, a nossa terra, a nossa casa. Sentir, sabe, no mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, os desvios de um povo. Segundo, nos colocar como intercessor, irmãos, reconhecendo o pecado, não só o meu pecado, não só o seu pecado, mas o pecado da terra, o pecado que nossos pais cometeram, o pecado que os nossos avós cometeram, o pecado que o nosso povo cometeu. Eu não sei, muita gente não acredita nisso, mas eu quero dizer para você, querido, que muita gente está vivendo consequências geracionais. Muita gente está vivendo consequências de pecados geracionais. A Bíblia fala: eu sou Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Eu, Deus, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Então, irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Mas diz: eu sou Deus zeloso, que faço misericórdia até 1000 gerações, até a 1000ª geração daqueles que me amam. E talvez você pergunta assim para mim: pastor, mas a Bíblia está dizendo que para aquele que está em Cristo, ele se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu concordo com esse texto e com esta palavra também. Então tem pecados geracionais que podem vir até aqui, e eu, estando em Cristo, posso anular consequências de pecados de gerações. Porém, estar em Cristo não é vir à igreja. Porém, estar em Cristo não é batizar. Estar em Cristo não é ir no culto. O original de estar em Cristo é se tornar um com. Porque quando eu me torno um com Ele, irmãos, então a natureza dele está em mim. E a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras, a minha essência, a minha escritura, o meu mandamento estiver intrínseco em você, aí você é um comigo, e você pode pedir o que quiser, que vos será feito. Então, irmãos, muitos de nós estamos na igreja, mas não somos um com Ele. Muitos de nós viemos no culto, mas não somos um com Ele ainda. E por causa disso, se não somos um com Ele, estamos na consequência geracional de pecados. E eu vou dizer para você, às vezes você, como um filho de Deus que se tornou um com Ele, você se livrou, fechou a porta de maldições e de consequências de pecados geracionais, familiares. Porém, eu quero dizer que a sua terra ainda sofre a consequência de pecados geracionais. A sua terra, a sua cidade. E por isso Deus tem levantado Neemias nesse tempo. Deus tem levantado, irmãos, homens que se posicionam para quê? Para chorar por uma terra, para que as lágrimas toquem a terra, para que dia e noite jejuem e orem em favor de um povo. Neemias 2 diz o texto assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes. Chegamos lá, ó. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe vinho, levei-o ao rei. Então era aquele que servia o rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Olha só, irmãos, isso fala da plenitude de alguém que serve. Isso fala da plenitude de um intercessor. Neemias sempre foi o intercessor. E ele nunca se colocou,
sabe, com um semblante caído diante do rei. E ele diz aqui: eu nunca tinha antes estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do seu coração. Olha que coisa linda, irmão. Por isso o rei perguntou: por que seu rosto está tão triste, seu semblante está tão caído? Sabe, você está com uma aparência muito angustiada, muito triste. Se essa tristeza, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do seu coração, ou você estar com muito medo. Eu disse ao rei, Neemias falou ao rei, que o rei viva para sempre. Essa era, a saudação ao rei. Como não estaria eu triste? Como não estaria eu triste, meu Senhor? Como não estaria eu triste? Como não estaria o meu semblante caído? Se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Então o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o rei achar mercê diante de mim, se eu tenho algum favor diante do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Irmão, eu amo demais a Bíblia e os homens nobres que existiam nela. Irmão, já passou há muito tempo do decreto de Ciro, já voltou muito tempo aquela leva de hebreus, já começaram a reconstruir, já pararam. Só que um homem lá na frente, já foi o Ciro, já foi o Assuero, que é o Xerxes, já foi, já está no Artaxerxes, não é mais Império Babilônico, é Império dos Persas. Lá na frente aparece o Neemias, um homem que entende, irmãos, que ele está comissionado para fazer algo em um tempo. Quando vem, presta atenção, quando ele está lá diante do rei, e quando ele vê uma pessoa vindo de Judá, quando ele vê um informante vindo de Judá, um hebreu que subia para aquele lugar ali, ele aborda, ele pergunta: como é que está o povo? Como é que está lá o remanescente dos cativos, aqueles que voltaram para reconstruir a cidade, como é que está? E Jerusalém, como é que está? E aquele homem diz para Neemias: cara, o negócio lá está feio, porque as portas continuam queimadas e os muros destruídos. E os inimigos estão a toda, tentando nos invadir, tentando nos destruir. Nesse tempo, irmãos, os inimigos tinham fechado o mantimento para que chegasse a Jerusalém. E o povo estava cercado e tinha fome no meio do povo. Então, Neemias começa a orar, começa a jejuar, começa a chorar, começa, clamar pelaquela cidade, por aquele povo, pelo templo, irmãos, que está lá estabelecido. E não sei se você consegue fazer essa conexão, mas como Esther, ele entra na presença do rei. Ele entra na presença do rei. E o rei pergunta para ele: meu amigo, meu servo, meu servente, tu sempre entrou na minha presença com um sorriso dos mais bonitos, e hoje eu vejo teu semblante triste, caído, abatido. Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do seu coração, da sua alma, ou você deve estar com muito medo. E ele pergunta: o que aconteceu? O que queres tu pedir ao rei? E Neemias fala: se eu tenho favor diante do Senhor, se eu tenho algum mérito diante de ti, pelos anos que te sirvo com todo o meu coração, me permita voltar àquela terra. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você vai ver aqui no texto que nós vamos continuar lendo, que o rei vai permitir com que ele volte.
Aí ele vai dizer assim: mas eu quero pedir mais ao Senhor. Dê cartas a todas as províncias que eu vou passar, para que eles me permitam passar e não me detenham. E o rei falou: ok, anotei aqui também, está liberado. Todas as províncias liberarão a sua passagem. Aí ele falou: mais um pedido, rei. Libere o guarda da floresta para que libere toda a madeira que é necessário para construir os portais da cidade e os portões de Jerusalém e fazer a casa que eu habitarei por algum tempo. E o rei falou: está concedido o seu pedido. Sabe o que eu penso, irmãos? Que quando você entra na presença do rei com autoridade, com o desejo de cumprir um propósito, irmãos, sempre o seu pedido será concedido. É necessário, irmãos, fé, é necessário convicção, é necessário, irmãos, entrar sem titubear, entrar sem pestanejar, entrar com violência. É necessário, irmãos, se apegar, sabe, ao Senhor, com gana, com vontade, sabe, com oração, com súplica, com jejum, sabendo que aquilo que você pede, que você ora, que você intercede é por um propósito. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu faço essas analogias. Eu penso Neemias pensando em Daniel e dizendo assim: já teve um outro hebreu numa condição que hoje eu estou. Já teve um outro hebreu, já pensou nisso? Você já pensou nisso, que foi conselheiro? Já teve um outro hebreu antes de mim que chamava-se Daniel. Cara, esse cara foi o cara. Daniel foi parar na cova dos leões e de lá saiu. Os amigos de Daniel foi parar na fornalha ardente, de lá saíram. Daniel, sentado com Ciro em 538, libera o povo para voltar a Jerusalém. O que ele entende, irmão? Se tem um homem hoje que tem acesso ao rei, sou eu. Se tem um Daniel nesse tempo, sou eu. E aí ele começa, irmãos, a acessar o coração do rei para cumprir o propósito. E diz assim o texto, verso 5, verso 6. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, da além do Eufrates, do lado de lá do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me deem também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais dos exércitos e dos cavaleiros. O rei ainda mandou o homem escoltado, irmão. O rei falou assim: você vai, leve as cartas, leve a autorização, e você não vai sozinho. Sabe que isso quer dizer, irmãos, que todas as vezes que nós estamos em uma missão do reino, estamos trabalhando por um propósito, nós não vamos sozinhos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ele mandou a escolta particular dele para que fosse com Neemias. Agora, olha que interessante, Neemias, capítulo 2, verso 11, diz assim:
Cheguei em Jerusalém. Você vai ver que quando ele chega em Jerusalém, ele faz uma coisa inusitada. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém de Jerusalém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pelas portas do vale. Saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Irmão, que texto! Sabe o que vai dizer a palavra aqui? Depois, se você continua lendo o texto, não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Ele vai de porta em porta. Ele vai de porta em porta. Jerusalém tinham 12 portas. Ele vai de porta em porta, de porta em porta. Ele vai de lugar a lugar, examinando como um intercessor a sua missão. Ele chegou ali no lugar, pastor Marcos, quietinho, não falou para ninguém o que ele foi fazer. Chegou ali com a escolta do rei, chegou ali com alguns amigos e quietinho. E durante 3 dias ele não falou com ninguém o que ele estava ali fazendo em Jerusalém. 3 dias ele ficou ali, em oração, em jejum, em lágrimas, como ele fazia lá na Babilônia. Ele está agora em Jerusalém. E depois ele começa a sair, e você vai ver o texto dizendo que ele vai à porta do peixe, ele vai à porta da ovelha, ele vai a cada porta, vendo, irmãos, os muros e as portas queimadas, entendendo a amplitude, sabe, observando, irmãos, a amplitude da guerra. Você nesse dia está sendo comissionado a ser um intercessor real. Não, vou te falar de novo. Você nesses dias está sendo comissionado a ser um intercessor real. E eu quero falar de verdade para você, irmão. Se você não entende o que está sendo dito aqui nesse dia, não entre nessa guerra. Não entra não, é melhor você ficar de boa mesmo. Se você não está entendendo o que hoje está acontecendo aqui, a palavra que está sendo ministrada aqui, e o que esse homem fez, cada ponto, cada decisão, cada passo, cada oposição que Neemias teve, se você não estiver entendendo isso, irmão, não entre nesse lugar. Porque essa palavra o Senhor me deu há meses atrás para esse dia. E o Senhor falou, um domingo antes da batalha, lance essa mensagem, porque é o coração de Neemias que vocês carregarão. Que chorarão de dia e de noite. Que intercederão, que proclamarão, que profetizarão por um povo. Ele chegou lá e durante 3 dias ele em silêncio, calado como um intercessor, sem divulgar, sem falar, quietinho, caladinho. Depois ele começa a sair e observar as portas, observar os muros. Verso 17. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Agora ele se abre ao povo. Verso 17. Então ele disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora, venham. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para este bom projeto. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. Poucas vezes o povo de Israel respondeu como respondeu a Neemias. Poucas vezes. Com Gideão não responderam assim. Na época de
dos valentes de Davi, você lembra dos textos? Muitas vezes Davi lutava sozinho com os valentes, porque o povo, poucas vezes na história de Israel, alguém teve uma resposta de imediato, como deram a Neemias. Tamanha, irmãos, era a conexão do Espírito que ele estava carregando. Deixa eu te dizer uma coisa, um outro ponto dessa mensagem. De tempos em tempos na sua vida, Deus mudará a sua função. Você está entendendo o que eu estou dizendo? De tempos em tempos na sua vida, Deus mudará a sua função. Se você entender o projeto de Deus e se conectar com o coração de Deus, Deus te pega e te coloca em lugares chaves para uma missão chave. Deus te protege, irmãos. Deus te blinda com os seus anjos e Deus te empodera para que você cumpra uma missão específica. Você está vendo, irmãos, 538, o retorno dos hebreus, 536, início do templo. Nós estamos, irmãos, em 445, faça conta, veja quantos anos passaram. Quantos anos passaram do retorno desse povo, 538 a 445? Quantos anos passaram? E não há muro na cidade. E não há muro na cidade. Eu não sei se você consegue entender, levar sua mente à amplitude de uma mensagem como essa. Não há muro na cidade. Se não há muro, irmãos, não há proteção. E aí precisa, sabe, de tantos homens que estão lá em Jerusalém, precisa de um copeiro se levantar e falar: agora eu sou general, e debaixo das minhas ordens levantaremos os muros. Porque, irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que se você não fizer, as pedras farão. A Bíblia diz que se o povo não falar, as pedras falarão. Eu vou dizer para você, aquilo que Deus escreveu que vai ser feito com você, sem você, Deus vai fazer. Tudo que temos, irmãos, é um privilégio, uma oportunidade de estarmos envolvidos no projeto do Senhor. Mas a Bíblia fala que se a gente não falar, as pedras falarão. Irmãos, a Bíblia diz que uma mula, um jegue, um jumento falou com Balaão. Você consegue entender isso? Lembra da mensagem do domingo passado? Quando Deus quer, irmãos, peixe engole gente. Quando Deus quer, mula fala. Quando Deus quer, mar abre. Quando Deus quer, irmãos, qualquer coisa é capaz de acontecer. Aí Deus espera a sua resposta. Não deu, irmãos, passa a vez, perdeste o tempo da sua visitação. Deus vai fazer, irmãos. Lembra da mensagem de Esther? Quando o pai adotivo dela, Mardoqueu, envia para ela a carta pelos eunucos e diz: Esther, se levante e vá à presença do rei. E ela fala: não posso fazer isso, nunca ninguém fez isso. Porque se alguém entra na presença do rei sem ser chamado, é decapitado, é morto automaticamente. A não ser que o rei levante para essa pessoa o cetro. E ela achava então que Mardoqueu, o pai adotivo dela, ia dizer: então não vai não. Aí Mardoqueu manda de novo outra carta para ela dizendo: então é para esse momento que você veio. Entre na presença do rei, corra o risco de vida. E vou dizer para você, aí é onde pega a gente. Se você não entrar, vai lá e vê o texto, irmãos. Deus irá dar livramento para os judeus. Ele não fala: se você não entrar, os judeus vão morrer. Ele fala: se você não entrar, os judeus não vão morrer. Deus dará livramento de outra forma, mas tu morrerás. Isso é um pai, hein? E a resposta que ela dá: meu pai,
Coloque todo o povo de jejum por mim. Todo Israel jejue por 3 dias. Eu também e os meus eunucos jejuaremos. E ao 3º dia entrarei na presença do rei. Você está entendendo isso? Então qual que é o detalhe desse texto, irmãos? Um copeiro, um garçom, virou um construtor, virou um administrador, virou um general. Ele vai lá, assume aquela condição. Quando ele sai ali olhando aquelas muralhas e dizendo: Pai, quantos anos isso está desse jeito? Por que ninguém nunca se levantou aqui? Por que nunca ninguém fez algo diferente? Por quê? Ele observa tudo, jejuando, orando de dia e de noite, clamando, chorando, e ele vai rodeando e vendo as muralhas e cada uma das portas. Até o momento que ele reúne o povo e diz: a partir de agora, o Senhor me comissionou para este tempo. Para cada tempo existem homens específicos. Se você não entender, irmãos, que você é um homem específico na sua casa, nesse tempo, eu não sei se até hoje você na sua vida não pensou assim: cara, se eu não fizer alguma coisa aqui agora, isso aqui vai explodir. Eu já pensei muitas vezes, irmãos, e para a glória de Deus eu fiz. Em alguns momentos específicos na minha vida, irmãos, nos lugares onde eu passei, na universidade, no exército, quando eu falei assim: irmão, olha a situação que virou isso aqui. Agora se eu calo aqui, isso aqui tudo desmorona. Mas é o momento de se levantar e estabelecer a glória de Yeshua, porque foi para este momento que eu vim. E aí, irmão, põe fogo, irmão. Ore, declare, profetize, convoque os que estão perto de você. Sabia que é sempre preciso, irmão, um filho de Deus levantar. Em todo lugar que você estiver, tem um filho de Deus. Em todo lugar, em todo lugar. Qualquer trabalho, qualquer empresa, qualquer escola, qualquer faculdade, em todo lugar tem um filho de Deus. Só que às vezes está igual você, quietinho lá escondido, meio com medo. Mas quando, irmãos, risca um fósforo e joga na caixa, os outros acendem também. Quando um aparece e fala: epa, peraí, isso aqui não é assim não, nós vamos orar aqui, Deus vai mudar, e aí aparece todo mundo. Porque precisa, irmão, de riscar um fósforo. Você está entendendo isso? Verso 17, então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos em Jerusalém. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha dito, tinha feito. Eles responderam: sim, vamos começar então a reconstrução, Neemias. E se encorajaram para este projeto. 19, quando, porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que é isto que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução. Mas no que diz respeito a vocês, não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. O que isso quer dizer? Que para todo homem levantado para um tempo, existe os Tobias, os Sambalates, qual que é o outro aqui? O Gesem, Ginseng. Achou que ia ser fácil, né, irmão? Sempre tem os entulhos, irmão. Sempre tem a luta, sempre tem a guerra, sempre tem a prova.
sempre tem os inimigos da unção, os inimigos da reconstrução, os inimigos do avivamento. Vou te dizer, e a maior, presta atenção, irmãos, olhe para mim, irmãos, não desconecta não. E a coisa mais triste em tudo isso é que às vezes esses inimigos estão dentro da sua casa, dentro da família. Às vezes esses inimigos que você acha que é alguém da rua, não, estão até dentro da igreja. É aqueles que dizem assim, o quê? Você acha que isso vai dar certo? Orar 40 dias, 50, 42, 52, 60 dias, para quê? Você acha que vai mudar alguma coisa a sua oração? Eu não acho, eu tenho certeza. Ah, não vou mexer com isso não, sabe? Porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho papapá, paraná, paraná, paraná. E aí, vem, né? Para que fazer isso? Você acha que isso funciona? Você acha que dá certo? Você acha que vocês vão salvar o Brasil? Eu tenho certeza que talvez, querido, nós sozinhos não salvaremos o Brasil, mas somos uma peça-chave na restauração dessa nação. Sabe quando começa, irmãos, a restauração dessa nação? Não é comigo e com você, é com os nossos filhos. Nossos filhos são flechas na mão do valente. Nossos filhos, irmãos, eu creio, irmãos, que da igreja sairão governadores, sairão, sabe, embaixadores. Da igreja sairão juízes do Supremo, da igreja sairão presidentes. Homens que amam e que temem a Deus. E que vão, irmãos, dar a sua vida por aquilo que estão fazendo. A igreja está sendo preparada para isso, querido. Nós estamos nos preparando para isso. Meu Deus, obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor tem preparado, meu Pai. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, Jesus. Vem com tua glória sobre nós, nos fortalece, nos ajuda, nos conecta com tua verdade, Pai. Nos conecta, Pai, nos conecta, Deus. Tira de nós o temor, tira de nós o medo, tira de nós a distração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capítulo 4, irmão de Neemias. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Diga comigo, o inimigo está furioso. Aí às vezes a gente fala algo nesse sentido para você, com essa palavra, literalmente isso. E você fala assim, lá vem pastor com essas coisas. Pastor quer botar medo no povo. Lá vem esses intercessores que quer, está escrito aqui, ó. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Ridicularizou os judeus. Esse é o espírito de Jezabel, irmão, de intimidação. Espírito de manipulação. Espírito que ri de você, que diz, você é um bocó. Você é pecador, você não dá conta de ser santo. Você é um profano e não dá conta de ser santo. Você é viciado e não dá conta de largar esse vício. Você não dá conta de servir a Deus como Deus quer que você sirva. Você não nasceu para isso. Aí você diz, cala-te, Satanás. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E por causa dela a minha vida nunca mais será a mesma. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Bons tempos, irmãos, bons tempos. Eu gosto disso, de afiar as espadas. Verso 2. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro
Irão oferecer sacrifícios, vão adorar, irão terminar a obra num só dia. Que cara metido, Neemias é um babaca, Neemias não sabe o que diz. Eles vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Se referindo ao muro. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, e basta que uma raposa suba no muro que eles vão construir, para que esse muro de pedras desabe. É forte o inimigo, hein, irmão? A afronta é forte, hein? Vocês vão adorar Deus aqui e vai virar crente agora? Já ouviu alguém da sua família falar isso para você, irmão? Alguém da faculdade vai virar crente agora? Vai virar a Bíblia? Irmão, seja ousado. Bíblia é um termo que eles chamam os crentes aí fora. Vai virar a Bíblia? Fala, não vou virar, eu sou a Bíblia. Olhe para mim e você vai ler ela. Você vai para a igreja agora? Eu não vou para a igreja, eu sou a igreja em todos os lugares. Eu sou a igreja aqui, eu sou a igreja ali, eu sou a igreja. Eu sou uma carta viva de Cristo. É assim que a Bíblia nos chama, irmãos, para ser. Com autoridade. Tenha convicção de Deus que você serve em qualquer lugar, irmãos. Vou dizer para você, aqueles que escarnecem de você hoje, amanhã vão estar batendo na sua porta, ajoelhando. Escuta o que eu estou dizendo para você, é profético. Ajoelhando aos seus pés, te pedindo ajuda. Eu estou dizendo de algo que eu já vivi. E eu te digo, eles não vêm aos pés da gente. Não é eu estou te dizendo que eles vêm aos pés para se humilhar, não. Para pedir ajuda. Aqueles que hoje estão rindo de você, no momento de crise, dificuldade, no momento de problemas sérios, eles vão lembrar, cara, eu conheço um cara que adora Jesus e é ponta firme. Aí aqueles que riram de você uma vida inteira vão falar, pelo amor de Deus, ora por mim. Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu Pai. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha a oração de Neemias. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Neemias falou, tire eles daqui, Senhor. Verso 5. Não perdoes os seus pecados, nem apague a sua maldade, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Verso 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Outro detalhe do texto. O detalhe que antecedeu é esse, é que Deus muda a sua função. Um copeiro, quando Deus quer, vira comandante. Eu não sei se você é médico, se você é pedreiro, se você é pipoqueiro, se você é advogado. Mas a partir de terça-feira você é guerreiro. Você é intercessor real. Ponto importante do texto no verso 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Foco. Ao ponto, foco. O povo estava dedicado ao trabalho. Foco. Qual que é o ponto desse texto aqui? Um ponto chave, irmãos. Diante da crise, diante da perseguição, diante da falação, não pare de edificar. Não pare de fazer aquilo que Deus te entregou. A luta não para, a perseguição não para, a acusação não para. Não pare você também de edificar. Irmão, não faz biquinho, não. Não cruza o braço e começa a chorar. E ai meu Deus, ó dia, ó céus, ó terra, ó problema, ó dificuldade. Não, irmãos. Pega firme. Continue. Então, com todos os problemas, o que diz o texto? Eles já estavam na metade. O muro chegou na altura, 50% construído. Metade do muro. Pois o povo estava totalmente envolvido e dedicado ao trabalho proposto. Olha que maravilha. Vou te dizer, querido, quando eu li isso aqui,
Deus falava ao meu coração: poucas vezes Israel trabalhou dessa forma. Poucas vezes Israel esteve em tão grande unidade como nesse tempo. 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Pegou mais um ponto? As brechas estão sendo fechadas. Vigia, irmão. Esse é o tempo de mudar a sua vida. As brechas estão sendo fechadas. O que te trouxe até aqui, como você viveu até aqui, como você chegou até aqui, esse é o momento de fechar as brechas. Momento de mudar de vida. Momento de pegar firme, Mateus. Momento, sabe, de girar a chave. Momento de terminar o ano com chave de ouro, irmão. Momento de fechar as brechas. Quando os inimigos perceberam que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E aí, irmão? Vai encarar? Todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Então agora tem recrutaram reforços dos inimigos para atacar Jerusalém. 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: olha, presta atenção, mais um ponto. Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Duas coisas aqui, irmãos, 2 pontos maravilhosos. O primeiro, eles dizem: tá osso, mel. Tá brabo o negócio. Irmão, 52 dias não são 2 dias não, tá? 52 dias não é uma semana não. Aí vai chegar lá no 10º dia, no 15º, e você tá: ai meu Deus, será que eu vou aguentar? E agora? Dor de cabeça, dor de estômago. Eles falaram: tem muito trabalho para fazer ainda e o povo não aguenta mais, a luta está grande. Só que eles fazem uma declaração, eles entenderam que por nós mesmos nunca conseguiremos reconstruir esse muro. O que eles estão dizendo? Precisamos de uma intervenção do céu. Precisamos de um milagre. Precisamos do poderio do Senhor sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre o nosso casamento. Irmãos, nesses dias, presta atenção. Nesses dias você vai detectar que algumas coisas no seu casamento é impossível de ser consertada conversando. Eu sei que é isso que a pastora Karine falou ontem aqui, e que eu falei lá também. Muita coisa se resolve na conversa, se resolve na comunhão, mas eu quero dizer, irmãos, que você vai enxergar alguns pontos que só a dedicação exclusiva ao Senhor dará jeito. Só você chapar, se jogar na presença dEle dará jeito. Porque são coisas, irmãos, que, sabe, foge da nossa capacidade, pastor Guilherme. Eu vejo tantos casais dizendo: pastor, mas eu tento, pastor, mas eu me esforço, pastor, mas eu quero, eu desejo, pastor, eu estou buscando ser melhor, estou buscando me controlar, estou buscando ser mais paciente, estou buscando ter paciência, mas quando eu vejo, já era, já falei, já estourou, já deu, eu não consigo. Você não vai conseguir, porque você está buscando em si melhorar, e não tem coisa boa para sair de ti não, irmão. Você, como eu, é ruim para danar. E não adianta tentar melhorar que não conserta. O que eu faço então? Encha-se do Espírito Santo.
Fala: Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu não dou conta, Deus. Enche-me com a tua glória. Enche-me com a tua presença. Enche-me com a tua paz. Enche-me com a tua misericórdia. Enche-me com o teu amor. Enche-me com a tua justiça. E o jejum é uma coisa muito boa, irmãos, para, sabe, aniquilar sua carne, seu eu, e o Espírito vir te enchendo, te fortalecendo, te capacitando. Eles então entenderam. E aí, o que acontece? Verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Lembra lá em cima que eles tinham feito, né? Juntaram forças para invadir Jerusalém. Então os inimigos diziam, eles cansaram, eles baixaram o ritmo, e quando eles menos esperarem, estaremos lá dentro e vamos destruir. Verso 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Ou seja, tinham judeus perto dos inimigos que estavam dizendo para os reconstrutores: para onde quer que vocês se virarem, saibam que serão atacados de todos os lados. É assim que eu gosto, irmão. Está vendo? Os judeus, sabe o que isso quer dizer, Mateus? É gente do seu povo, é gente da sua casa, é gente do seu lado. E isso aqui, irmãos, é voz de intimidação também. Os judeus que não estavam reconstruindo o muro, não eram da equipe de Neemias, estavam próximo dos inimigos de Tobias, de Sambalate e do árabe. Chegavam para eles e disseram assim: gente, vocês podem firmar e o bet, fica firme mesmo, porque da onde vocês conseguirem olhar, sairão inimigos contra vocês. Sou eu que estou dizendo ou está aqui escrito? Verso 13, estamos terminando, irmãos. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Irmãos, o cara tinha estratégia. O copeiro, irmão, virou um general. O copeiro virou um Leônidas. O copeiro virou um Davi comandando os exércitos. O copeiro entendeu a estratégia do que tinha que ser feito. Olha como é que Deus é lindo. Olha como é que Deus usa quem está disponível. Se é copeiro, é copeiro. Se é pedreiro, é pedreiro. Se é médico, é um médico. Vai lá, o médico vai virar general agora. Porque, irmãos, Deus usa quem diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me nesse tempo. Aí ele diz assim, ó: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, aonde a construção, irmãos, ainda estava baixa, porque em alguns pontos ela já estava mais alta, ou seja, o muro já estava mais protegido. Nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Mais um detalhe do texto: aonde ainda tinha brechas, porque eles estavam fechando as brechas do muro. Aonde tinha brechas, Paulo? Buracos. E aonde o muro ainda estava raso, a construção, sabe, ainda estava baixa, porque eles tinham que intensificar. Porque em alguns pontos a construção já estava alta, diz ali, é mais difícil de passar. E aonde havia brechas, e aonde a construção estava baixa, ele separou os guerreiros por famílias. Esse é o momento das famílias, irmão. Esse é o momento das famílias se encontrarem, para num lugar de oração, para num lugar de adoração, para num lugar de jejum, para num lugar de entrega, fecharem as suas brechas, levantarem aquilo que está raso, que está pequeno. Às vezes no meio da família, sabe, a fé está pequena. Às vezes no meio da família, querida, a oração está pouca, está rasa. No meio da família, sabe, o emocional está abalado, abatido, sem convicção, sem fé, sem esperança. No meio da família, irmão, sabe,
conversas trocadas, confusão, desejo de divórcio, de separação, filhos se afastando, indo para longe, confusão no meio da família. Que é isso, irmãos? Muro baixo e brechas abertas. Agora esse homem chega e fala: junte as famílias e fechem os buracos do muro. Esse é o tempo das famílias, marido e mulher, se juntar em oração, protegendo os seus filhos. Os filhos converteu o coração aos pais, e aos pais converteu o coração aos filhos. Os filhos voltarem para Deus, os filhos voltarem para o Senhor, os filhos voltarem para o propósito. A terra é nossa, irmãos. A terra é nossa. Deus nos deu por herança. E diz assim, 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas esposas e lutem por suas casas. É o próprio William Wallace, irmão. Como isso é verdadeiro, irmãos. Pessoas que acreditam no propósito, que estão sabendo que pode vir inimigo de todo lado. Irmãos, que pode aparecer no momento da vida um câncer, que pode aparecer no momento da vida, irmãos, até um HIV, que pode aparecer no momento da vida, irmãos, uma depressão, que pode aparecer uma brecha no casamento, que a família está se desfacelando. Irmãos, nada resiste o poder do Espírito Santo. Nada resiste o amor de Deus. Nada resiste a força da oração, do jejum, do clamor. Nada resiste às lágrimas dos justos, clamando por uma nação. Deus, salve o Brasil! Deus, salve o Brasil! Deus, salve o Brasil! Pensa a igreja do Brasil inteira: Deus, salve o Brasil! Deus, salve o Brasil! Em jejum e oração, irmão. Deus põe o pé aqui, irmão. Deus põe a mão nessa nação, irmão. E eu vou continuar te dizendo, você não acredita, mas o Brasil tem a igreja mais forte da terra. Não é Estados Unidos, irmão, Inglaterra, Europa, bobagem, querido, África, bobagem. A igreja mais poderosa da terra é o Brasil. Então nós podemos ser o povo mais poderoso da terra. E eu vou te dizer, e Deus quer que isso aconteça. Para quê? Para que a palavra se cumpra. Porque não existe nenhuma nação no mundo que tem promessas como o Brasil, de ser o celeiro de avivamento e de missionário para toda a terra nos últimos tempos. Não existe nenhuma nação que tenha a quantidade de promessas que o Brasil tem. E para isso nós precisamos acertar as arestas, nos preparar para isso. Então ele diz: creiam, verso 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos tudo, que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Vamos trabalhar, gente. 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens trabalhava, a outra metade permanecia de arma, de lanças, escudos, arcos e couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Metade do povo trabalha. Metade do povo, irmãos, está carregando cimento, concreto, pedra, tirando entulho e edificando o muro. Ou seja, enquanto a metade está no serviço, a outra metade, irmãos, está na guarda. Espada, escudo, lança, depois troca. A outra metade agora vai trabalhar. E a outra vem interceder. Sabe como é que é o nosso serviço daqui para o final do ano, irmãos? Metade da igreja intercede e um grupo avança. Serve, trabalha, treina os ministérios, depois inverte. Aqueles que estavam trabalhando vem para a intercessão cerrada e outro grupo vai para o serviço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
Verso 17. Que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma espada. Olha só, irmãos. Aqueles que transportavam materiais faziam um trabalho com uma mão eles trabalhavam e com outra mão seguravam uma espada. Numa mão, irmãos, tinha uma colher de pedreiro chapando massa. Sabe, numa mão tinha ali o prumo vendo a posição do muro. E na outra mão, irmãos, tinha uma espada. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus está dizendo para nós que em todo tempo, irmãos, não se pode baixar a guarda. Que em todo tempo não se baixa a espada. Que seja qual for o seu serviço, o seu trabalho, é preciso estar conectado. Verso 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar trombeta. Olha o que esse cara viu. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distante uns dos outros ao longo do muro. Todo mundo trabalhando, cada um num ponto. E nós ficamos longe um do outro. Se tiver um ataque, o ponto é vulnerável porque estamos longe. Então diz assim: do lugar de onde ouvirem o som de uma trombeta, junte-se a nós. Nosso Deus lutará por nós. Também tinha uma trombeta. Em todos os pontos havia um homem com a trombeta. E se soasse a trombeta, irmão, todo mundo se ajuntaria no lugar onde a trombeta estava sendo soada. O que isso nos fala? De cobrir os pontos fracos. O que isso nos fala, irmão? De fortalecer os que estão fracos. O que isso nos fala, irmãos? De irmos todos juntos. E é o tempo de dar suporte uns aos outros em amor. O maior tempo de intercessão que nós vamos ter esse ano está batendo com uma escola de discipulado, como nunca tivemos antes. A maior guerra está conectada com o maior discipulado, com o maior cuidado, com a maior aproximação entre nós. Já percebeu isso? E vou te dizer, irmãos, não foi proposital. É coisa do Deus Altíssimo. Eu amo Jesus. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Mais um ponto, irmãos: o trabalho é pesado. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. E aí, irmão? Tá pronto? Quem sabe nesse jejum também, além da alimentação, a gente faz umas vigílias assim, sabe? Mas não é vigília assim, irmãos. A gente vem aqui 10 horas da noite e sai 6 da manhã para trabalhar. Nenhum amém. Vou te dizer uma coisa, querido. O seu pensamento humano, humanista é: o pastor não sabe como é meu trabalho pesado. Quantos não pensaram aqui? O pastor não sabe da minha deficiência física, não sabe que eu tenho um problema assim assado. Eu vou dizer para você, nesse tempo, o sobrenatural nos sustentará. Esse tempo, irmãos, não há debilidade física, não há debilidade de serviço, de trabalho. Tudo aquilo que você der a Deus virá a ti a 100 por 1. Eu profetizo isso e declaro e selo essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Você precisa sair, querido, do natural. E entender, irmãos, como esses homens entenderam. Aquilo que nós estamos fazendo é impossível de se fazer. Irmãos, eles estão cercando, não é uma casa não. Eles estão cercando, não é um bairro não, eles estão cercando uma cidade. Eles estão cercando uma cidade. Você está entendendo isso? Eles estão cercando uma cidade.
E eles entenderam que se não fosse por Deus, naquela ocasião, verso 22, naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite aqui na batalha. Ninguém vai para casa, para que possam servir à noite de guarda e durante o dia de pedreiro. Sabe o que eu penso, irmãos? Como esses caras ouviram Neemias. Se lembra na época de Moisés, quando Moisés falou para o povo dele, que tinha sido comissionado por Deus, em Gabriel, e o povo era escravo, e o Moisés chegou todo feliz dizendo: eu vim salvar vocês, Deus me chamou, e o povo: sai daqui, mané. E ele foi, irmãos, matou um egípcio, fugiu para o deserto, e uma lacuna no seu coração de rejeição: o meu povo não me recebeu. Por isso que depois de tantos anos, quando Deus aparece para ele, o grande eu sou, e diz: volta e traz o povo, ele fala: e se eles não me ouvirem? Poucas vezes um povo ouviu um homem como esse. Você lembra do Gideão, que começou com 32 mil, acabou com 300? Irmão, aqui ninguém parou. E aqui não era um general habilitado, era o copeiro, debaixo de uma instrução de Deus, tão plena, tão sábia, com tanta sabedoria, com tanta conexão, sabe, tão movido, com as palavras colocadas no lugar certo, com as palavras de ânimo, de sabedoria, de instrução, conectando tudo no lugar tão certo, que pelo amor de Deus. Acabo aqui. Verso 23 diz: eu e os meus irmãos, e os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de armas na mão. Irmãos, meu Jesus, termino aqui, Neemias 6. O muro foi erguido no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. Vou ler de novo para você. O muro foi erguido, o muro foi acabado, a reconstrução estava pronta no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, quando todos os nossos inimigos viram isto, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e bateu-se o seu orgulho, abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda exclusiva do nosso Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Todas as nações foram abatidas, envergonhadas, e os inimigos em redor disseram: que muralha é essa? Em 52 dias estava pronta. E todos os homens puderam entender que esta obra foi executada pelo Senhor. Porque nenhum povo, nenhum homem, nenhum guerreiro, nenhum trabalhador seria capaz de edificá-la sozinho. Esse é o momento, irmãos, que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você nessa noite. E talvez no seu coração o diabo está semeando alguma coisa, sabe, dizendo que o alvo de tudo isso é a construção. Vou te dizer, irmãos, faz parte de todo o projeto, porque nós não estamos
desconectados daquilo que estamos fazendo para o Senhor. Mas nós estamos orando, irmãos, pela nação. Estamos orando pela cidade. Estamos orando pela igreja, pela construção, pelas famílias. E esse é o momento, querido, que nós vamos ficar de pé nesse momento e dizer ao Senhor: Senhor, nos comissiona nessa noite como guerreiros.